E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite, tudo certinho? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí cumprindo a quarentena. E nós vamos para mais uma aulinha, né? Uma aulinha, desculpa, mais uma aulinha aí de como montar um treinamento, né? A gente falou sobre como montar esse treinamento, posições corporais, né? Como falar em público. Agora a gente vai ver a parte de recursos audiovisuais e eu escolhi, que eu acho que a maioria utiliza, é o Datashow. O Datashow é o que é mais utilizado em apresentações, em palestras, enfim. Tá? Então, eu peguei 10 dicas da revista Super Interessante, que eu achei super interessante para trazer para vocês, tá? Antes de falar das dicas, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai montar um data show, pessoal, tem que ter começo, meio e fim, ok? Começo, meio e fim tem que ter você tem que ter uma base daquilo que você está colocando, né? E os slides têm que acompanhar a tua palestra. Tem gente que às vezes a gente vai em palestras e o cara coloca alguma coisa que finaliza o que ele está falando já no começo. Não é assim. Quando ele fala assim, ó, na primeira dica, comece pelo fim, você já dá a introdução daquilo que você vai falar, onde você quer chegar com o teu público, o que você quer apresentar para o teu público, para que já no começo eles tenham interesse daquilo que você vai falar, ok? A segunda dica fala de usar pouco texto, não utilizar muito texto dentro dos slides. Se você vai utilizar textos, na hora de falar você vai ter que resumir aquilo. Então, procure não utilizar muitos textos, coloque ideias, coloque palavras-chave para que você comece só para você ter um lembrete, porque na verdade eu acho que o Data Show ou qualquer recurso, ele é um auxílio para você. Você não pode ficar muito focada nisso, né? Ou focado nisso. Você tem que sim focar naquilo que você vai falar. Ele é só uma forma de você lembrar daquilo que você vai falar, ok? Então, utilizar pouco texto. Uma outra coisa que é importante que eu lembrei é utilizar algumas figuras. As pessoas, elas não se prendem tanto a texto, elas se prendem mais às figuras, tá? Figuras é bem legal. Evite o uso de marcadores. O que são os marcadores? É assim, ó, tá vendo esses quadradinhos? Isso aí é um marcador, tá? Ou é um xizinho, ou é uma setinha. Tem gente que coloca marcadores para tudo. Não precisa, tá? Você só vai colocar marcadores quando você vai utilizar de ideias. Vai colocar algumas ideias ali. Eu escrevi errado aqui, eu pus 3 e 3, mas é 4 ali, separe os assuntos. Então, marcadores só utilizando as ideias, só quando você vai trabalhar com ideias, para você identificar cada ideia, né? Identificar como numeração, por exemplo, aí são todas as ideias que eu quero passar para vocês, tá? Número 4, que não é 3, é 4. Separe os assuntos. Não coloque vários assuntos no mesmo slide. Cada assunto em seu slide, tá? Até mesmo para vocês não confundirem as pessoas, não confundirem as pessoas que estão te ouvindo. Deixa eu só ajeitar aqui, gente. Use apenas 2 fontes. Eu utilizo muito o Arial, tá? Ou tem um que a revista fala que é o Tahoma. Eu não sei, acho que eu até utilizei já essa fonte, eu também nem sei se essa fonte é o Tahoma. O Times também, que é uma fonte bacana, a gente utiliza muito para trabalhos, artigos científicos e tal, também pode ser utilizado aí, tá? Mas utilizar 2 fontes, não coloca um slide com uma fonte, outro slide com outro slide, fica uma bananada aí. Nada de letrinhas miúdas, tá? Letrinhas, gente, a partir da fonte número 28 até o 24 você consegue trabalhar com ela fica visível. Passou disso, 20, 19, aí a letrinha fica péssima, você tem que ficar lendo, né?
Enfatize o que é importante, enfatizar é destacar. Você destacar, principalmente em negrito dá pra gente fazer isso. Não fica utilizando muito aquelas canetas de laser para enfatizar. Enfatiza, coloca em negrito, coloca em maiúsculo, em caixa alta, né? Aí você vai estar colocando aquilo ali, dando a sua importância naquele texto, tá? Os gráficos, gente, fazer gráficos é muito legal também quando a gente coloca alguns gráficos, principalmente vocês que vão trabalhar com, sei lá, com índices de acidente, né? Porcentagens, então é legal utilizar gráfico. Eu sempre utilizo gráficos de pizza ou gráficos de barras. No gráfico de barras eu sempre utilizo duas cores, tá? Mas o de pizza dá para você até dar uma coloridinha, mas cuidado, não utiliza muitas cores que também fica cansativo, tá? Essa aqui é aplique a regra dos 3 segundos, é assim, a pessoa tem que bater o olho no seu slide e tem que entender em 3 segundos. Você pode explanar, falar mais desse slide, mas essa pessoa tem que bater o olho, em 3 segundos ela saber o que está falando. Então, para você saber isso, você antes de você fazer a apresentação, analisa seus slides, vê se ele está sendo claro, né? E vê se você está conseguindo em 3 segundos entender ele, ok? E a última dica é não ler o que está escrito. Tá? O que acontece muito? Você pode sim, quando você vai pôr algumas ideias, você pode ler e explicar, mas tem gente que fica só focado na leitura do data show, e aí fica ruim, né, gente? Fica complicado. Então, o data show, como eu falei para vocês, ele é uma forma de acompanhamento. Você vai lembrar das dicas, você vai lembrar daquilo que você está preparando, mas ele não pode ser uma muleta para você. O data show não pode ser uma muleta, ok? Bom, é isso, né? E agora eu vou fazer um outro vídeo para falar do trabalhinho que eu quero que vocês façam, ok?